Olá, uma boa tarde a você, leitor do Jornal RS, a você, web espectador da TV Web Jornal RS. Falamos aqui da nossa redação integrada para o programa Pauta desta terça-feira. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais cedo por conta da logística do nosso departamento de jornalismo, mas com todos os representantes que convidamos. Então, antes de apresentar um por um, já agradeço a todos pela disponibilidade de agenda, pois nesta semana nós teremos no programa Pauta, o nosso assunto central será o papel do vereador para o desenvolvimento do município. A gente sempre lembra você que temos aqui representantes das cidades com abrangência e cobertura do Jornal RS. Você já sabe, o programa Pauta também é feito por você. Mande o seu recado para o nosso WhatsApp por meio do telefone código de área 51 99177 5652, está aparecendo aí na sua tela, ou também pela nossa live do Facebook, facebook.com/jornalrs. A gente lembra que logo após o programa, a íntegra desta edição estará disponível no YouTube também para download. Você pode curtir a página do Jornal RS e compartilhar esta live. Como eu disse, a nossa pauta hoje é o papel do vereador nas cidades com cobertura do Jornal RS. E para isso eu conto aqui com 5 convidados. Vou apresentá-los para vocês agora, começando aqui pela minha esquerda, vereador Sérgio Verli de Estância Velha. Seja muito bem-vindo, vereador. Ao seu lado temos o vereador Gabriel Chassot, de Novo Hamburgo. À sua esquerda, o vereador João Paulo, de Campo Bom. Passando aqui para o meu lado direito, tem o vereador Tildéio, de Capela de Santana. E, por último, o vereador Adair Rocha, de Portão. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar com a saudação inicial de cada um. O vereador Sérgio Verli, seja muito bem-vindo. Obrigado, Renan. Uma boa tarde a todos os telespectadores, quem está nos ouvindo. Uma boa tarde aos nossos colegas aqui, o Gabriel, o Adair, o Tildé e o João Paulo. E vamos estar juntos aí tentando esclarecer algumas pautas aí do nosso jornalista aí. Muito obrigado, vereador. Ao seu lado. E alô aí pro nosso Ari, não esquecendo ele, né? Nosso diretor de redação, Ari Schneider. Ao seu lado, vereador Gabriel Chassot, vereador da rede aqui do município de Novo Hamburgo. Seja muito bem-vindo, vereador. Muito obrigado, cumprimentar o Ari, obrigado pelo convite. E cumprimentar o Sérgio, de Estância Velha, o Tildé, Tildéio, né? De Capela de Santana, o Adair Rocha, presidente da Câmara Municipal de Portão, né? E o João Paulo, de Campo Bom, a qual eu tenho aí o prazer de conhecer, né? Porque a gente fica ali muito filtrado na Câmara, que a gente é vereador, e eu confesso que é pela primeira vez que eu me reúno com vereadores de outra cidade, e é um prazer estar reunido aí com vocês, e quero colher experiência, mais um pouco que eu tenho, eu vejo que tem vereadores com bastante experiência. Então vamos aproveitar. E vamos discutir o papel do vereador, que vai ser o assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Ao seu lado, o vereador João Paulo, também presidente da Câmara nessa último ano de legislatura. Seja bem-vindo, vereador. Boa tarde. Esqueci de dizer. Não, fica à vontade, Gabriel. Presidente da Câmara Municipal de Campo Bom, então é o João Paulo, né? É presidente da Câmara Municipal de Campo Bom. Me retificando aqui, tá? Seja muito bem-vindo, vereador João Paulo. Obrigado, Renan, em teu nome também, em nome do Ari, agradecer aí ao grupo do Jornal RS pelo convite, fazer aqui então a saudação, Tildéio, meu colega presidente, colega de partido Adair, o Gabriel e também o nosso amigo Sérgio. E é uma grande satisfação, eu particularmente tento sempre conviver um pouco mais com os colegas de outros municípios mais experientes, porque eu acho que é importante essas cidades que se dividem, que se conversam, ter uma relação um pouco mais próxima. E acho que nós vamos ter uma oportunidade, além de esclarecer a comunidade das funções, também dividir um pouco das experiências, daquilo que pode ser positivo, da troca de informações entre as câmaras, que eu acho que é muito importante. Assim como os prefeitos têm a associação dos municípios, eu sempre sou um defensor que o parlamento também deveria conversar um pouco mais entre si, e eu acho que aqui nós temos uma grande oportunidade. Muito obrigado, vereador. Aqui, passando para o meu lado direito, vereador Tildéio de Capela de Santana, do Progressista. Seja muito bem-vindo, Tildéio. Boa tarde, companheiros vereadores. Querendo saudar ao diretor da nossa empresa jornalística RS, o jornal, companheiros vereadores, senhor Sérgio de Estância Velha, senhor Gabriel de Novo Hamburgo,
ao João Paulo, presidente da Câmara Municipal de Campo Bom, e ao presidente de Portão, Adair Rocha. É muito bom, é um prestígio, seu Ari, companheiro Renan e demais jornalistas aqui presentes. Quero agradecer a vocês este convite maravilhoso para estarmos juntos com vereadores que têm uma imensa experiência na parte de legislativo. Quero agradecer novamente a Deus também por nos proporcionarmos esse momento. E assim, uma pauta de hoje temos em nossa mente, como falou o nosso escrivão do jornal e o Renan, a pauta de hoje é muito importantíssima para que o nosso jornal encaminhe a comunidade, a televisão e ao vídeo e aos ouvintes de nossa comunidade. Até continuamos as nossas palavras. Obrigado, vereador Tio Deio. Por último, já esteve aqui recentemente, mas uma saudação recebê-lo novamente, vereador Adair Rocha, presidente do Legislativo de Portão para 2020. Bem-vindo novamente, vereador. Opa, obrigado, Renan, pelo convite, a você, o Ari, e esta oportunidade de estar aqui juntamente com o companheiro de partido, né, presidente da cidade de Campo Bom, João Paulo. É um prazer estar aqui para a gente debater. É o nosso amigo, é o Gabriel, presidente de Novo Hamburgo, vereador. Isso, colega de partido. Olha aí, companheiro de partido, né? Então, prazer conhecê-lo, nosso amigo de Estância Velha, também o Sérgio, e o Tio Deio. Tio Deio é um velho amigo de Capela de Santana, e a todos aqueles que estão nos assistindo hoje pela TV web aqui do Jornal RS. Nós falar sobre o papel do vereador. O vereador é o agente público mais próximo do cidadão. O agente público mais próximo do cidadão é o vereador. O deputado, ele vai na tua cidade, o deputado estadual, deputado federal, senador, mas depois de uma eleição ele some e é o vereador que elege ele, é o vereador que faz campanha para ele. É o vereador. Então, a função e o papel do vereador é muito importante. E vai ser um debate muito bacana, porque esse debate eu gosto. Sem sombra de dúvida. Obrigado pela oportunidade. A gente quer começar, até antes de entrarmos na hora, vou até confidenciar quem está nos assistindo, eu falei que por que nós marcamos esse debate? Muitas vezes a gente vai produzir uma pauta, a gente vai na Câmara e é comum o cidadão mandar o seguinte recado, mas, poxa, é só em dia de sessão que o vereador trabalha? O vereador vai lá na sessão e vai embora? Não faz mais nada. Então a gente está aqui para que os vereadores também digam não, que os vereadores fazem ao longo dos dias e, claro, o papel do vereador. Então eu quero começar aqui, vereador Sérgio, lá em Estância Velha, dá para a gente explicar, claro que isso vai ser muito semelhante nas cidades, mas para o cidadão estanciense, e claro, falando especificamente do senhor, quais as atividades que o vereador de Estância Velha está produzindo? Como ele estava falando ali, a gente é o primeiro contato com o cidadão. A gente está à disposição, tanto na Câmara, quando eles vêm a nós, como também quando a gente faz visita nos bairros. Quando uma pessoa, eles ligam para a gente solicita uma demanda, a gente tem que explicar como funciona em primeira mão, né? Primeiro a gente tenta explicar que é o executivo, mas a gente encaminha via Câmara, né? Faz um pedido via Câmara. E todos os pedidos, eu acredito que em todas as prefeituras é igual. A gente não tem o poder de ir lá dentro e dizer, faz isso. A gente tem que fazer o pedido oficial e também orientar o cidadão, que às vezes não tem a necessidade de vir ao vereador, use os caminhos da prefeitura, dentro da lei, o que dá para ser feito. Esse é o trabalho que eu faço. E eu continuo, não tenho outra ocupação, mas cada vereador tem o seu jeito de trabalhar e a sua ocupação. Assim, fora o de vereador. Eu sou um vereador que fico à disposição da Câmara, não tenho outro emprego. Não sou um concursado, não sou da enfermagem, que tem que trabalhar durante os horários, os períodos deles, né? Ou tem um outro negócio apropriado, né? Então,
seguindo as leis que a gente tem que encaminhar para o executivo, é a maneira de se trabalhar. E temos que estar no fim de semana também junto à sociedade, indo nos eventos, que é uma coisa à parte de cada vereador. Se tu não quer, tu não precisa. Sim. Mas é uma coisa que cada um ir no CTG, às vezes suas demandas, conversar. Isso a gente deve fazer, todos os vereadores. Quem não faz é porque não tem tempo ou não quer. Eu acho importante eu ouvir a opinião de todos vocês a respeito dessas críticas, porque muitas vezes o vereador não tem oportunidade de falar sobre isso. O vereador acaba ficando preso. Às vezes a gente a gente resolve algumas coisas via telefone mesmo. Sim. Muita coisa hoje em dia por causa da facilidade do telefone via. Não precisa até explicar, ir na pessoa, visitar ele. A gente tem mais agilidade hoje. Sim. Então hoje não aparece às vezes. É verdade. Bem isso hoje não aparece, né? Importante isso, importante lembrar disso. Passar para o vereador João Paulo, para a gente poder fazer a troca do microfone aqui de uma forma mais fácil. Vereador, da mesma forma que acontece, como eu citei o exemplo do Distância Velha em Campo Bom, também às vezes a sociedade tem essa dificuldade, às vezes, de entender o papel fundamental do vereador. Tu enxerga dessa forma? Renan, eu acho que a gente tem que fazer aqui também uma visão macro da situação. Hoje a gente vive, com os adventos das redes sociais, com tudo, uma facilidade em tentar desvalorizar algumas funções, em tirar o prestígio e a importância de determinadas funções. A questão da política em si é uma questão que, sim, a gente vê que tem é uma mazela social, as pessoas realmente estão inconformadas e aí elas acabam batendo no político como uma maneira geral. Como meu colega Daír falou, o vereador é o que está mais próximo, né? Então acaba sendo o cara que toma a paulada, porque nós, vereadores, nós vamos na padaria, nós vamos comprar carne no açougue no domingo de manhã, e aí aquilo que acontece no STF, que acontece no Congresso, que acontece eventualmente num governador ou no presidente, em quem é que cai? É no vereador. Então nós temos realmente aquela proximidade com as pessoas e nós representamos a classe política que tem uma certa desvalorização por causa de diversos problemas que aconteceram. Assim como tem os vereadores que, como o colega Sérgio falou, fazem o seu trabalho, tem também aqueles que podem eventualmente não fazer, mas a gente não pode, por causa de um ou outro, rotular que nenhum vereador presta ou que os vereadores não são mais importantes, como se vê hoje em dia algumas pessoas pregando nas redes sociais. Então, sim, o vereador tem as suas funções, fiscalizar, legislar, acompanhar junto ao executivo demandas que possam ser encaminhadas pela comunidade, mas também tem o papel de construir junto ao executivo as soluções para os problemas. Acho que a capacidade que os vereadores têm de dar uma ideia, de fazer, eventualmente, hoje nós viemos agora de uma reunião junto com a Secretaria de Indústria e Comércio, junto com a Secretaria de Finanças, criando uma lei da liberdade econômica no município de Campo Bom. Então, construção, executivo, legislativo, junto com a junta comercial, são funções do vereador também. E eu tenho certeza que a comunidade, a partir do momento que souber isso, e a gente também eu sinto que a gente tem culpa nisso, de daqui a pouco não informar tanto aquilo que a gente faz, por isso que também algumas pessoas não sabem. Mas eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores de todas as cidades do Brasil trabalham muito. Sem sombra de dúvidas. Deixa eu 24 horas por dia. Como tu citaste, né, Sérgio? No fim de semana não tem dia, não tem tempo ruim. Deixa eu até aproveitar, eu quero ver a palavra do vereador Gabriel. Vereador, eu sei que o senhor até tem um trabalho muito forte dentro de uma comunidade que é uma das maiores aqui da comunidade da Zona Norte, do bairro São José. O senhor vê isso que o vereador João Paulo citou, que muitas vezes o senhor está lá na comunidade, o pessoal cobrando por coisas que talvez não tenha nada a ver, né? Com certeza, o presidente da Câmara do Campo Bom, João Paulo, foi feliz na colocação. É isso mesmo, eles dizem, não, o vereador não faz nada, né? Mas é aqueles que não querem ver. Eu sempre digo, tem aqueles que não querem ver, e o pior cego é aquele que não quer ver, não quer enxergar. Eu, por exemplo, eu fui 11 anos e 3 meses chefe de gabinete. Então conheço bem, moro no Quefas. Aí o político que eu trabalhava veio a ter problema com uma justiça eleitoral e não pôde concorrer. Aí eu disse, olha, eu vou parar com a vida pública, se eu não concorrer eu paro. Aí fui. Mas assim, o meu trabalho é baseado que nem colocou os colegas. Eu me elegi em outubro, em novembro eu já tem uma sala junto com a minha casa embaixo, eu atendo terças e quintas-feiras, das 8 às 10, para aproximar a comunidade de mim. Não só aproximar, mas, quem nem diz o colega aqui, da cidade de
Distância. Vereador Distância. Para a gente ouvir, anotar a reivindicação, levar até o Legislativo e fazer o pedido de providência e cobrar do Executivo. Então é um trabalho muito forte, um trabalho muito árduo e uma comunidade assim ela não chega a ser pobre, mas de um nível social menor, né, do que outros bairros. Mas eu me sinto feliz com o trabalho que eu faço. Tem pessoas que criticam, realmente criticam, mas tem bastante que elogia. É isso que leva a gente, porque o vereador, ele vive do trabalho e do elogio, né? A gente gosta de receber um elogio, né? Gosta de receber um elogio, como é bom, leva a gente lá em cima, mas realmente, infelizmente, sempre vai ter o crítico. Mas o crítico, para criticar e dizer que está errado, e mostrar que está errado, e criticou porque está errado, está tudo dentro do contexto. O problema é que é aquele que critica por criticar. Sem sombra de dúvidas. O pessoal está mandando muitos recados, muitos dando boa tarde para vocês, os eleitores, de todos aqui, já chegaram recados aqui. Deixa eu até passar, vereadora Adair, a sua visão sobre esse assunto. O senhor vê que ainda há uma dificuldade ainda do cidadão em relação a entender o trabalho do vereador? Com certeza, eu fico na linha do meu colega João Paulo, meu colega Gabriel, Sérgio. A questão é a seguinte, o verdadeiro papel do vereador. O vereador dá voz à comunidade. Ele é o verdadeiro representante que está ali, eleito com a nomeação dos seus eleitores para o representar e dar voz. Mas qual é realmente a verdadeira função do vereador? É o ato de fiscalizar os atos do prefeito e fazer as suas reivindicações. Só que nós vereadores, eu estou no 6º mandato, eleito 5 vezes presidente da Câmara, e eu vou dizer para vocês, cada mandato muda. Olha, eu vou dizer assim, cada ano que passa muda. Com o advento das redes sociais, as pessoas hoje estão se escondendo através de um teclado, de um celular, para falar o que muitas vezes não tem coragem de falar diante e para exercer o nosso papel aqui de imprensa, muitas vezes. Exatamente, né? Cara a cara. Então, na realidade, o vereador, por sua vez, ele tem também o seu poder limitado em relação a projetos, porque o eleitor, muitas vezes, ele pensa, por que tu não faz isso? Onde é que está o vereador? Mas qual é o verdadeiro papel? O vereador não é vereador das 7 ao meio-dia, o vereador é 24 horas por dia, ele é vereador. O vereador não tem férias, o vereador tem recesso. O vereador está disponível ao prefeito no recesso para uma reunião extraordinária a qualquer momento por convocação a 24 horas de antecedência pelo seu presidente. O vereador é aquele que vai lá fazer as reivindicações e eu tenho, infelizmente, vocês vão me perdoar, mas nós temos muitos vereadores nas nossas câmaras do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil que não sabem nem o que é a tramitação de um projeto de lei. Não sabe. E o pior de tudo é que não tem interesse de saber, de aprender. Muitos vereadores despreparados que muitas vezes chegam numa sessão da Câmara e não sabem nem o que está na pauta, não sabem nem o que ele vai votar. Ele tem que estar no colégio, o que é mesmo esse projeto aí? Então isso não é representante do povo. Mas eu vou dizer uma coisa agora, Renan, se me permite. O povo também tem a sua parcela de culpa. Pergunta para o cidadão, eu perguntei hoje para um cidadão almoçando hoje no restaurante, eu perguntei, ele me questionando alguma coisa, é meu amigo, é meu eleitor, eu disse assim, tu é culpado. Tu é culpado. Quantas vezes tu foi na Câmara? Eu sou 6 mandatos vereador. Quantas vezes? Nenhum. Eu digo, pois é. Se cada cidadão de 40 mil habitantes em Portão passasse uma sessão na Câmara, nós teria toda a população de Portão participando na Câmara. A população não vai. Quer me cobrar o quê? Nós citamos isso no outro programa aqui, inclusive. Eu queria depois entrar nesse assunto eu não sei se a gente pode usar essa expressão. Muitas pessoas, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, eu trabalhei na Câmara, que o pessoal diz, puxa, mas a sessão é 2 da tarde de quarta-feira. Estou trabalhando, não posso ir. Mas em muitas cidades aqui, que eu acredito em todas, é no final de tarde, é de noite, e o pessoal não participa. Eu queria ouvir o vereador Tio Déio, porque, vereador, das cidades que nós temos aqui, Capela de Santana é a menor em termos de população. Isso o senhor vê como também um dificultador para o pessoal entender como funciona? São Sim. 3 mil habitantes, 6 mil habitantes, perdão. Sim, senhor companheiro Renan, não é diferente
ao trabalho do vereador de Capela Santana, aos demais companheiros presentes. Sou funcionário municipal há 17 anos. Sou vereador 24 horas por dia. O povo, muitos elogiam, a mínimas pessoas que fazem alguma crítica. Mas é como o companheiro Adair Rocha falou, o maior problema é as redes sociais na parte de crítica não construtiva. Ao invés de criticar, falar de alguém ou de algum vereador, faça o seu papel de cidadão e vota. Votou no vereador, vai lá ver o seu trabalho, vai lá ver como é exercido o trabalho e o padrão que um vereador tem que exercer. No caso, como o nosso companheiro vereador Adair falou, muitas pessoas nos exigem fazer algo que não nos compete. Pois é. Projetos que compete ao prefeito mandar para o legislativo. Nós podemos fazer projetos, mas do legislativo. Exatamente. Indicação, né? Agora, projetos que vêm gastos e regem consumo de verba pública, nós jamais poderemos estar metendo a nossa opinião, dizer fato ou não fato. Nós temos todo o direito e a obrigação de fiscalizar as verbas que vêm ao Executivo Municipal e aonde ele aplica essas verbas. E isso nós podemos. E outra, como falou nosso companheiro Adair Rocha, nós, por sermos legislativos, nós não somos obrigados a ficar inimigos do Executivo. Quero entrar Nós nesse assunto temos também. que trabalhar em conjunto, claro, fiscalizando as verbas públicas. E isso aí é importante salientar para o povo. E tem muitas pessoas que criticam o Poder Executivo para nós, vereadores. Façam o mesmo. Terça-feira, vê a data marcada para o prefeito e reunir com o povo. Vão lá no Executivo, vão lá no gabinete conversar com ele. Ele estará pronto a receber a cada cidadão. Deixa eu só entrar nesse assunto. Antes o vereador João Paulo, eu vi que até falou da questão ali, quando eu falei do horário, eu vi que o senhor até comentou aqui em off com o vereador Adair. Campo Bom tem essa dificuldade das pessoas irem até a sessão? A sessão, só para recordar o horário, vereador? De segunda, né? Tem essa dificuldade das pessoas irem? Pauta que chame a atenção, né? Então, se nós fizermos um resumo dos últimos 3 anos, que é quando eu estou em mandato, nós temos assim, a revisão dos salários, vencimentos dos servidores municipais, ok, dá um público interessante. Se for em desagrado ao que o servidor dá mais, né? Se for bom, provavelmente às vezes não dá nem o mínimo, né? Fora disso, nós temos ali umas 10 a 15 pessoas que frequentam sempre. E esses são pessoas que a gente até brinca que por vezes frequentam mais do que alguns vereadores, porque eventualmente o vereador pode pegar uma licença ou fazer uma coisa. Eles não. É 100% das sessões durante o ano. Mas assim, é 10 a 15 pessoas. E fora disso, é uma sessão festiva ou se tem algum projeto polêmico. Então, claro, nós temos em Campo Bom uma transmissão da TV Câmara, a gente muito tem boa, por sinal, que é uma qualidade citar. muito boa e que o pessoal pode assistir na televisão de casa e tudo mais. Então, facilita um pouco. Mas também não tira a responsabilidade da população em não acompanhar. Isso eu concordo com o colega, porque às vezes a gente cobra das pessoas, as pessoas passam na rua e falam alguma coisa, falam, bom, mas a gente não tem como saber tudo o que acontece. Cabe também da população daqui a pouco passar pelo menos para o vereador, ou pode ir lá na segunda-feira conversar, às vezes discorda de um projeto, vai ali antes de começar a sessão, troca uma ideia, às vezes a gente precisa também de uma opinião diferente para pensar. E isso também eu acho que acredito que a população é também um pouco mais, deixa um pouco de lado. Embora eu acredito que nos últimos anos tenha melhorado. Isso é uma vantagem que eu vejo das redes sociais, que o pessoal está comentando mais de política. E isso é bom, qualifica os vereadores, qualifica os representantes, qualifica o executivo. Então acho que é importante.
mas com certeza precisaríamos ainda mais da participação das pessoas para aumentar o nível dos debates, da qualidade e dos resultados. Né? Sem sombra de dúvidas. Muitos recados estão chegando por aqui. Eu vou até selecionar alguns para só dar uma passada. A gente sempre pede, bota a sua cidade, porque como aqui a gente tem de 5 municípios, né? A gente quer que você fale a sua cidade de onde é. Vou pegar um que falou aqui. Por exemplo, o Luciano, ele é daqui de Novo Hamburgo. Ele está citando a questão, como eu falei do horário da sessão anteriormente, ele disse, muitas vezes vou até a sessão e vejo poucas pessoas. Isso é complicado. Indo de encontro ao que o vereador acaba de falar. Só vejo as pessoas indo nos dias de projetos polêmicos ou que são a seu favor. Está dizendo aqui o Luciano, que é daqui de Novo Hamburgo. Quem mais por aqui? O Vinícius, de Capela de Santana, mandando um abraço para o tio Deio. A Karen, de Campo Bom, mandando um abraço para o vereador. A Catiúcia, desculpa se pronunciar errado, viu? Catiúcia. Está mandando um abraço para o vereador Sérgio Verli, que é de Estância Velha. Ou seja, muitos recados de abraço. Você pode mandando seu recado, a gente vai selecionando também algumas perguntas. Eu já havia selecionado anteriormente a pergunta do Rafael. O Rafael, ele não colocou a cidade, mas eu acho que a pergunta é pertinente a todos os municípios e vai de encontro à questão do executivo e do legislativo. Ele está falando o seguinte, vocês, vereadores, não acham que muitas vezes aceitam ou discordam de projetos apenas por questões políticas, não necessariamente por ser o melhor para o município? Quem se habilita a responder? Vereadora Dair. Eu me habilito. Como é que é o nome dele? O Rafael. O Rafael. Ele fez uma muito boa pergunta dele. O vereador que vá de encontro e vai contra um projeto executivo meramente por política, ele faz uma política burra. Independentemente do vereador, do executivo e legislativo, ser situação e oposição, tu não precisa fazer uma oposição ao projeto. Todo projeto que é bom para a comunidade, o vereador tem que votar a favor. Ele tem que discutir o projeto que não é bom, o projeto que é político, aí tem interesse político, algum cunho de interesse pessoal ou de favorecimento, alguém, aí ele tem que fazer um debate mais sério. Né? Mas agora, meramente, João Paulo, votar somente porque ele é da situação, eu sou da oposição, não. Lá em Portão, por exemplo, o prefeito Renato, ele é do PDT, eu sou MDB, e nós temos uma política da boa vizinhança, e isso é importante, porque quando faz a política da boa vizinhança, quem ganha é o povo. Vereador Sérgio Verli. Eu concordo contigo. Essa é uma coisa que acontece muito nas câmaras de vereadores. Voto por interesse contra, e a gente vê que isso destrói muitos projetos bons, que a cidade perde, e já foi perdido muita coisa, às vezes até via governo federal, por os vereadores votar só por causa que não querem lutar pelo poder. Isso a gente vê muito, é pelo poder. Eu já não tenho esse pensamento. Se um dia eu for oposição, se Deus me agraciar de novo, nós vamos sempre lutar pela cidade, sempre pelo cidadão e por todos os nossos filhos que estão nessa nossa cidade. Tá? Mas eu concordo contigo e nós temos que melhorar cada vez mais essa demanda dentro das câmaras. Nossos colegas têm que mudar essa oposição na campanha. Durante o mandato somos todos iguais. Vereador somos João. Cidade. Desculpe, vereador. O regimento permite, né? É um projeto, quando está em desalinho aquilo que o vereador acredita que seja interessante para a comunidade, ele pode apresentar uma emenda, pode apresentar alguma alteração que possa qualificar o projeto, ou então simplesmente tu derrubar. Eu posso citar isso, já fui líder de governo, e aí acaba tendo um embate com a oposição, acaba que em alguns momentos você vai para fazer a defesa do projeto e a oposição vem na linha mais crítica, mas não apresenta nada de solução. Aí eu acho que, aí eu concordo contigo, aí é um pouco de burrice, é um pouco de até maldade, né? Apenas por politicagem. Eu acho que sim, pode se criticar, pode se apresentar a solução, porque às vezes o próprio executivo pode entender que aquilo ali é melhor e poder fazer um projeto ser ainda melhor para a comunidade do que quando foi construído. Exato. Uma coisa, você traga uma solução junto com... Exatamente. Sempre é isso, trabalhei muito na iniciativa privada, muito dentro de fábrica, sempre gerenciando, a gente não podia trazer só o problema. O patrão queria que nós trouxéssemos a solução junto. Pois é. Criticar é o ideal. Né? Criticar meramente por criticar é muito vago. É fácil derrubar Pode um projeto criticar, bom. mas então
mostre um outro caminho, então. Ajude. Eu sei que os vereadores aqui também querem falar sobre o assunto, mas a gente está estourado, a gente vai para um rápido comercial. 1 minutinho só, você já volta conosco aqui para o programa Pauta, hoje falando sobre o papel dos vereadores nos municípios. Permaneça conosco, 1 minutinho a gente já volta. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do nosso programa Pauta desta terça-feira. A gente relembra você, para você que está ligando agora o seu computador, smartphone, antigamente era só na TV, hoje pode ver em qualquer lugar. Então, para você que está assistindo de forma online também, estamos de volta. Hoje a pauta do nosso programa é o papel do vereador na sociedade. No intervalo aqui, vereadores, eu vou cometer essa inconfidência, eu disse que vai muito de encontro ao que falávamos, é muita crítica que chega aqui, que vocês já até esclareceram, mas o pessoal segue falando. É um trabalho longo, talvez, de modificar o pensamento das pessoas, né? A gente percebe isso, ou de fazer a pessoa entender qual que é o papel do vereador. E eu separei uma pergunta aqui que achei bem pertinente, que é sobre a questão dos projetos de lei. Queria ver quem é que vai se habilitar a responder essa. A pergunta é do Fabrício, ele é de Estância Velha, e ele está falando o seguinte: muitas vezes vejo que os vereadores só colocam projetos de lei por colocar, apenas para ter o seu nome como autor de projeto, como, por exemplo, de nome de ruas ou logradouros. Acho que deveriam ser projetos de leis mais pertinentes para a cidade. Na verdade, é uma opinião dele, mas mescla-se com uma pergunta. Vereador, como é do seu município, o senhor pode começar falando. O senhor acha que ele cita aqui como uma crítica que nome de rua ser projeto de lei? O que o senhor pensa sobre isso? Isso é um direito que vai... É um projeto que os vereadores têm costume. Tem muito vereador que bota nome de ruas, né? É um nome, né? Pode ir. Tu já botou, só pegar os microfones quando a gente for falar. Mas a gente faz muitos projetos. Eu fiz um projeto até recente lá, que tá para ser que nem os carros que são abandonados nas ruas. Eu fiz um projeto de lei muito bom, só que ainda não... O executivo não formatou o trabalho dele ainda como recolher. E são projetos bons que a gente faz. E às vezes a gente faz esses projetos não por botar um nome. A gente faz a necessidade que da cidade precisa. Como para o pessoal que passa lá para corta grama. Fiz um projeto exigindo uma lei para eles não botar a proteção, para não pegar nos carros. Isso é um projeto bom também. Tem mais outros projetos que a gente fez. A gente vai buscando caminhos para melhorar a comunidade, que o pessoal vem nos cobrar isso, vem nos falar. Vereador Gabriel, o que o senhor pensa sobre essa questão do alto número de projetos de lei que são votados?
Olha, eu acho válido. Eu sou um vereador de pouco projeto. Fiz aí um projeto, foi quanto ao banheiro familiar. Aí, como falou o tio Deia, gera despesas, né? Aí a prefeita conversou comigo e aí eu apresentei a indicação. Mas acho válido, assim, mas a gente tem bastante lei para ser cumprida, né? Se tu pegar quantos projetos de lei tem em Novo Hamburgo, falando por Novo Hamburgo, eu não vou exagerar, mas deve ter 200 e poucos projetos ali, que saiu do forno há pouco tempo. Mas se cumprisse pelo menos um que é nacional, que pega todos. Todo cidadão brasileiro tem direito à saúde pública, inclusive exames, cirurgias de alta complexidade. E os senhores vereadores são sabedores que sai de um raio-x, trava tudo. Então, nem isso é cumprido. Isso que deixa triste, a gente vai buscar fazer projeto de lei e vou fazer que projeto? Se esse aqui já existe e não é cumprido, o que eu vou fazer? Né? Então, eu fiz um projeto, no início do mandato fui um pouco, meio criticado, assim, eu fiz uma indicação junto com outro vereador para proibir as viagens dos vereadores de Novo Hamburgo. Ou se viajasse, que explicasse bem para onde fosse. Isso aí eu e um outro vereador, passou com uma indicação. Então, era 4, 5 vereadores viajando, esse projeto sou autor. Tem que ser um pouco corajoso fazer, a gente foi e fez. Outro, o nosso bairro, como falasse, né, o bairro São José, Pego Quefas, Colina da Mata, Redentora, Vila Dil. Redentor onde eu moro. Redentor, então, bom, tu conhece bem. Conheço. Aquele da RS para lá, RS 239. A gente fez mais uma indicação que o ônibus, então, que saía, que leva o pessoal a Porto Alegre nas consultas do hospital, fez uma indicação que saísse, então, da USF Quefas, que o pessoal não precisasse ir até o centro. Fomos atendidos, o pessoal vai até o postinho, bem perto da casa, e já sai dali no 11 e trazem até ali. Mas, voltando a falar, os projetos, a gente fica muito triste, porque não dá para fazer projeto, que nem falou o tio Deia. Também colocaste aí o Adair, o vereador Adair, que é o presidente da Câmara, eu sempre me esqueço, de Portão. Gerou despesa, geralmente leva veto. Né? Então, não adianta tu pelhar, fazer um projeto, correr e ver que vai ser vetado. Tem aqui desculpa te interromper, vereadora, que tem uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, já que a senhora citou viagem, acabou indo bem de encontro. A Lúcia Bastos, que é de Campo Bom, está perguntando o seguinte, também, na verdade, eu falo perguntando, mas na verdade é uma afirmação. Vejo que muitas vezes ela quis escrever parlamentares, os parlamentares vão até Brasília, mas não vejo o retorno. Essas viagens são apenas para gasto do dinheiro público? Vereador João Gabriel quer concluir, depois o vereador João Paulo. Assim, não, eu não vi isso, eu não estou dizendo que vereador não pode viajar, tem a opção de viajar, mas daí quando voltar da viagem tem que explicar, bom, eu consegui isso, eu consegui que lá se fabrica o calçado e usa cola tal, e usa o sintético tal, fazer um relatório bem contundente da viagem. Agora, simplesmente viajar e trazer recibo de táxi e dizer que foi aqui e foi ali e não provar nada fica difícil, né? Sem dúvida. Então, é por esse lado. Agora, se o vereador vai viajar, já sai com o destino certinho, vai para Francal, eu acho que não tem problema nenhum. Eu deixei brecha no projeto, né? Sim. Deixei brecha na indicação, né? Então, se é positivo para a cidade. Sim, se é positivo, tudo bem. Agora, viajar por viajar, não, como a gente já viu. Aí também tem um projeto que faço questão de dizer aqui, do inspetor Luz. Ele fez um projeto bom, ele é do MDB também, que o presidente até então, o Ari sabe, ganhava 50% a mais, ou seja, se um vereador ganhar 10 mil, digamos, ganhava mais 5 por ser presidente. E esse é o projeto do vereador inspetor Luz, um projeto bom ele fez. Sim. Hoje o presidente não ganha nada mais. Importante então isso o povo tem que ver também, né? Tem coisas boas, eu não vejo tanto assim o vereador como uma pessoa. Vem uma eleição, tem gente que tem toda a solução para os problemas, projetos bons, tem uma oportunidade, né? Vocês sabem que tem a oportunidade agora esse ano, é se filiar e concorrer. É e verdade. Resolver todos esses problemas que está pendente que eles falam. Deixa eu passar a palavra aqui para o vereador João. Não, imagina. Palavra para o vereador João Paulo, já que a pergunta da Lúcia ela é de Campo Bom, sobre as viagens a Brasília, vereador. Beleza. Até mandar um abraço para a Lúcia aí que nos acompanha. Campo Bom teve, né, infelizmente, marcado na sua história um grande problema com diárias, né, a farra das diárias que aconteceu, inclusive prejudicou a carreira política de alguns parlamentares na cidade e ficou muito conhecida. A partir daí a Câmara desenvolveu algumas medidas para restringir isso e isso se é cumprido.
Por exemplo, Campo Bom, nesse mandato, a única viagem que tem sido feita, isso pelos presidentes, tem sido para a marcha dos municípios a Brasília, em maio, e inclusive, até importante para a Lúcia saber, o único presidente que fez viagem sem ser para essa marcha teve que devolver os recursos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado por não ter a justificativa, né? Então, hoje, nós temos uma atenção mais certeira do tribunal, a gente sabe disso por aquilo que já aconteceu, de não se fazer nenhum tipo de viagem se não for para alguma coisa específica. Por exemplo, nós estaremos indo a Brasília em abril, buscar recursos, já conversamos com alguns parlamentares, nós não utilizaremos, né, e aí eu, presidente João Paulo, não vou utilizar nenhum recurso da Câmara, exatamente por causa disso, porque tem um entendimento do tribunal que para buscar recurso não se pode usar diária e não se pode usar recursos do município, né? Então eu, desde o início, eu não uso diária, não uso nenhum tipo de verba indenizatória, então isso é uma característica minha, respeito aqueles que utilizam e acho que pode, dentro dessa característica, bem declarado, com um fim específico, pode ser sim uma boa ferramenta para exercer um trabalho melhor. O vereador Tildé, eu tinha pedido a palavra, quer falar sobre o assunto também, vereador? Bem, quero falar para essa companheiro ouvinte, e exatamente como o nosso companheiro vereador João Paulo falou, o Gabriel de Novo Hamburgo e o Sérgio, e digo a você, minha companheira, e na realidade, nós somos fiscalizados por um órgão importantíssimo, que é o Tribunal de Contas da União. É como falou o nosso companheiro vereador João Paulo, vários projetos já foram feitos, encaminhados, e agora estão sendo eles cumpridos. E para nós, Capela de Santana, não será diferente. Fui a Brasília, foi no ano de 2018, e tenho certeza de dizer para você, companheira, que a nossa diária foi a mínima possível. Tu não és obrigada a gastar todo o montante que é Isso é feito importante diária. também, lembrar. Então, cai na realidade e na concepção de cada vereador e vai a Brasília. Na verdade, como o vereador João Paulo falou, o certo seria cada um de nós de por conta própria. Sim. Para não haver cobranças futuras. Sem sombra de dúvidas. Daí, pitaco rápido aqui para a gente passar para a próxima. Eu vou discordar em alguns pontos. Primeiramente, quem não vai à festa não come o bolo. Gostei dessa frase. Quem não vai à festa não come o bolo. E eu vou dizer para vocês, nós da bancada do MDB buscamos R$1.030.000 só de um deputado, e quero ter o prazer de falar o nome dele, Giovanni Feltz. R$1.030.000. Se nós não tivéssemos ido, eu não tinha ganhado o recurso para raio-x do Hospital de Portão, moderníssimo, R$180.000, mais 350 mil que ele mandou posteriormente, mais 500 mil. O Giovanni Feltz tem sido um parceiro, juntamente com outros. Concordo contigo. Juntamente com outros. Agora, Né? não é parceiro do Não, MDB, claro mas que não, mandou, claro, está entendendo? Eu achei Então, engraçado eu os quero três dizer aqui. uma coisa para essa ouvinte, eu quero dizer uma passar coisa pra para outra essa ouvinte, que eu não sei o nome dela Lúcia. agora. A Lúcia, um grande abraço para você, Lúcia. Mas o vereador não pode nada, o vereador não pode ter diário, o vereador não pode ir viajar, mas dá uma olhadinha para lá o Tribunal Superior, dá uma olhadinha quanto que esses caras ganham, quanto que o Tribunal de Contas, quero dizer aqui, o Tribunal de Contas sabe cobrar, mas não sabe, ele não faz o que ele cobra. Essa é a grande... Outra coisa, nós não temos direito a paletó, nós não temos direito a verba de gabinete, nós não temos direito a aluguel, nós não temos a nada, sabe por quê? Porque nós somos vereadores, nós somos pequenininho. Os grandão, quem cobra os grandão? Eu acho que o vereador, ele tem direito, e os seus direitos ele deve de usufruir. Obrigado. Desculpa interromper, como a gente está com 5 minutos já para o encerramento, eu vou só encaminhar para uma última pergunta, depois a gente
Faz o último. Vi que o vereador tá sim para falar. Eu queria De falar forma sobre a rápida, questão por do gentileza. Fabrício ali. Hoje nós temos uma votação hoje. Ah, do nome na de rua. Câmara. Ah, É sim. lá para Copperlag, né? E foi os cidadãos lá do bairro da Copperlag que vieram pedir para botar o Botar nome uma de uma rua. rua das Goiabaeiras. Então, Sim. da própria nossa cidade, eles vieram, Eles os mesmos vereadores, nem pediram. nem é da minha autoria, é de um outro vereador. Mas eles pediram. vieram, fizeram uma reunião com o vereador e pediram, era uma projetada, nós não podemos ter rua projetada. Então Sem nós temos que dúvida. botar um nome, nós somos obrigados a botar. Nós vamos para... nosso- Então só para esclarecer pro Fabrício Claro. isso aí, tá? Até peço desculpa, como a gente tem um horário pré-determinado, a gente acaba... Algumas pautas vão sendo cortadas, mas... Permite, qual é a prerrogativa do vereador? O vereador, é prerrogativa do vereador dar nome de rua, sugestão para logrador, é prerrogativa dele. É prerrogativa, então... Eu gostaria, para a gente trazer uma última pergunta para todos aqui, como a gente já está faltando 4 minutos, 5 para o encerramento, achei bacana uma pergunta que eu quero que vocês falem aqui, que é a pergunta do Josué. Ele não botou a cidade, mas ele está falando aqui. Em ano de campanha, estão todos preocupados apenas em se reeleger e esquecem de legislar. Ele colocou isso. Começamos antes da direita para a esquerda, vereador Tildéio. Sua opinião. Companheiro, eu Josué. tenho de dizer, José, e na verdade não é isso que você está pensando. Todo aquele candidato que se proporciona a concorrer com seriedade, uma disposição de legislar, eu vejo que não é de acordo com essa sua ideia. Porque todo aquele que tem responsabilidade para com vocês, o povo, terá que ter essa responsabilidade, como eu falei, 24 horas por dia. Você me dá licença voltar ao assunto anterior, de Brasília, Renan? Sim, rapidamente, pois não. É como o nosso companheiro Adair Rocha, presidente de Portão, falou, nessa ida eu fui a Brasília, juntamente com o senhor prefeito municipal, a gente ganhou uma reta escavadeira, ganhamos verbas para o posto 24 horas e hoje nós estamos em funcionamento, ganhamos verba para a compra de uma micro-ônibus para a saúde, mais uma ambulância e fora 2 caminhonetas, uma Ranger e a outra é o Mitsubishi. E a gente teve de volta de ida de Brasília. Então isso aí é válido. Senhor presidente, como o senhor falou, tem razão, não pude complementar o que eu estava falando, né? Mas tudo isso, gente, a gente pode até pagar diária da Brasília, mas eu garanto para vocês que o retorno é o triplo, o dobro e o máximo a mais, tá, gente? Muito obrigado. Vou te interromper, que a gente está com o horário quase estourado, mas queria a opinião de cada um de forma sucinta sobre essa questão do ano eleitoral, se modifica muito para o legislador. Falar, vereador? Continua mesmo, o trabalho continua. A gente continua, é até cobrado mais nessa época. Sem dúvida. Sem dúvida, é a minha opinião. Acho que é o meu primeiro mandato, vocês têm mais mandato que eu. Mas como secretário, já fui secretário, já trabalhei em outros departamentos, outros anos. A cobrança na eleição é maior ainda. Deve ser cobrado o ano todo, né? Mas ela triplica. Mas vamos aí, nós estamos aí para ser cobrado e continuar a fazer um trabalho correto e sério. Vereador Adair? Vereador, eu quero agradecer a oportunidade, um abraço para todos os meus colegas vereadores, sucesso para vocês. Ano eleitoral é um ano de se preocupar muito, porque é um ano que os adversários estão aí às caças às bruxas para tentar prejudicar a sua candidatura, procurar aparar você no seu projeto, no seu objetivo. Então eu quero deixar uma palavrinha só. Por favor, Adair, por favor. Toda a caminhada depende do primeiro passo e para onde os seus olhos querem chegar. Sucesso. Obrigado, vereador Sérgio Soria, se despedir. Eu queria agradecer a Catiuxa e o Fabrício por ter... Catiuxa e Fabrício. Fabrício. Se eu pronunciei errado, e peço os meus desculpa colegas da Câmara que estão assistindo lá também, tá? E a todos vocês pelo bom andamento do nosso trabalho, né? Explicando para a nossa população.
vamos continuar falando. Eu falo direto para eles, explico, sempre nas maiores... A oportunidade lá na câmera não é igual a oportunidade de tu chegar, né, na pessoa e dizer assim, eu faço isso, tu precisa, a gente vai atrás, não desistimos nunca. Isso, quem me conhece, assim, obrigado a todos aqui, não vou citar mais os nomes, obrigado ao nosso repórter, ao Ari, a todos, e a hora que precisar e tiver uma oportunidade, estarei aí para esclarecer e tentar esclarecer, né, Claro. um pouquinho das pautas aí, que Olha, é a nossa comunidade. As oportunidades são poucas vezes. Ao final eu vou falar mais sobre isso. Vereador Gabriel, ano eleitoral, mais trabalho. Muito obrigado pela tua participação. Bom, Ele só vai aqui, acho que desligou a chave ali. Agora sim. Por favor, vereador. bom, assim, aumenta um pouco, mas se não trabalhou os 3 anos, também não adianta. Não adianta. Se tu não trabalhou desde o teu primeiro dia, se tu não tem um trabalho prestado, nem vai. Não vai que não dá. Tu não atravessa o rio. Se tu não construiu o barco bem direitinho, como tu falaste, em outras palavras, ele tem furo e vai afundar. Então não adianta. Então a gente tem que ter certeza, só tu sabe o que tu fez. Agora, se o eleitor não quis saber, o problema é dele. Agora a gente vai encontrar a comunidade, que nem o colega falou, e cada vez mais perto. A gente tenta estar perto dele, explicar para ele o que está fazendo. E eles vejam, eles conseguem ver. Tanto que aí quero te dar os parabéns, a 5ª eleição não é para qualquer um. Sexta. Nós temos Gerson Petef Novo Hamburgo, que é a 7ª. Então, isso não vem de uma coisa, digamos, de uma mentirada. Não. Isso vem de um trabalho muito sério, né? Muito sério. Uma reeleição. Uma reeleição é muito mais difícil que uma eleição, eu vejo. Mas aumenta o trabalho. Mas tu tem que ter trabalho prestado nesses 3 anos. Senão, não adianta o último ano tu querer fazer milagre. É verdade. E muito obrigado pela oportunidade. Não vou citar os nomes, senão... Muito obrigado. Foi uma experiência muito positiva, conhecer mais vereadores. Confesso que colhi umas experiências, Olha né, aí, ó. que passam. Né? Tio Deia, 6º mandato, colega aqui de Portão, não tem medo de falar, é aquilo e pronto. Aqui o João Paulo de Campo Bom, de Estância Velha. Vejo todo mundo com como é que eu vou te dizer, com discurso... afinado, né? São políticos mesmo, somos 100% políticos. Né? Então tá, muito obrigado mais uma vez. Satisfação, vereador. Vereador João Paulo, prazer recebê-lo e seu pitaco, claro, sobre esse assunto. Beleza, obrigado, Renan. E, cara, eu acho que tem muito, sabe, essa coisa da comunidade, sim, e algumas pessoas, não faz nada, no último ano vai vir abraçar, não faz nada, no último ano vai querer... faz parte, né? É uma coisa que se caracterizou da população, com determinados grupos, dizer que o político só aparece em ano eleitoral, que o político... Mas talvez também a comunidade só observa o político em ano eleitoral. Né? Vamos olhar, vamos inverter aqui a visão. Né? Talvez a comunidade também só dá atenção para aquilo que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, no ano eleitoral. Talvez por isso que ela só note o político. Então também tem um pouco disso. Fora disso, gostei muito de participar aqui, tenho certeza que Capela de Santana, Portão, Estância Velha e Novo Hamburgo estão bem representados nas suas câmaras e fica à disposição e que nós possamos, como eu falei no início, cada vez mais, seja nós aqui no mandato ano que vem ou outros colegas, que a gente também convida a comunidade dessas cidades a participar mais da política, se tem ideias, se tem posicionamento, se tem alguma visão diferente daqueles que estão representando, se candidate, filia a um partido, comece a participar em comunidade, associação de moradores, do clube do bairro, não adianta ficar só em casa reclamando. Tira a bunda da cadeira, como muitas vezes o pessoal brinca, né, com os políticos, tira a bunda do sofá, vai lá com a comunidade, vai se reunir em grupo, vai olhar um pouco mais para a sociedade da sua cidade, começa a mexer um pouco mais, porque só dentro de casa, assistindo uma televisão, nós não vamos melhorar a vida de ninguém. Então, um grande abraço a todos, agradecer ao Ari e ao Renan e ficamos à disposição também. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo deste programa. Os vereadores aqui foram muito solícitos conosco, então eu faço questão de agradecer. Eu tenho que ser um pouco corporativista, então um abraço aos meus 2 colegas jornalistas que estão aqui, obrigado ao Cássio, obrigado ao Marcelo, que estão aqui, os jornalistas também acompanhando esta transmissão. Eu relembro a vocês mais uma vez, a íntegra deste programa estará disponível no canal no YouTube do Jornal RS assim que terminar o programa, e é claro, você tem a repercussão completa do programa Pauta na edição impressa desta sexta-feira, que todos os vereadores vão receber em seus gabinetes. A todos, um muito obrigado e até segunda com o programa Página Central. Boa semana a todos. Tchau.